Olá pessoal, vamos com mais um vídeo aqui no canal e agora falando sobre basquetebol. O basquete, que é um esporte que faz parte do grupo dos esportes de invasão, e nesse vídeo nós vamos fazer um breve histórico dessa modalidade e ao final faremos uma análise sobre a lógica interna desse esporte. Esse esporte, que é um dos mais populares, um dos esportes mais praticados no mundo, tem seu nome originado da palavra basketball, que em inglês significa bola na cesta ou bola ao cesto. É uma modalidade que foi inventada por um canadense em 1891, finalzinho do século XIX. O professor de educação física canadense James Naismith, que era até então professor na Associação Cristã de Moços de Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos, criou o basquete e resolveu utilizar nas aulas de educação física da Associação Cristã de Moços. O primeiro jogo desse esporte ele vem acontecer um ano após a sua criação. Então ele era um jogo que era praticado dentro das aulas de educação física, e um ano depois da sua criação, em 1892, com as equipes tendo 9 jogadores para cada lado, acontece o primeiro jogo oficial de basquete de que se tem conhecimento. Então as regras da partida, em um total de 13, eram 13 as regras na época, foram escritas pelo próprio James Naismith, pelo professor James Naismith. Daí a gente precisa dar um destaque para o surgimento do basquete feminino. E antes de a gente começar a falar sobre o basquete feminino propriamente dito, é importante aqui a gente comentar a respeito do papel da mulher na sociedade. E é no final, exatamente nesse período, do final do século XIX e início do século XX, que se observa que as mulheres elas começam a assumir posições de destaque em várias áreas distintas da sociedade. Então a participação da mulher no esporte foi uma das diversas lutas travadas pela emancipação ou pela independência da mulher, pois tinham que lidar com muitos preconceitos. Então os preconceitos, se as mulheres sofrem preconceitos hoje, imagina como era no final do século XIX, início do século XX. Então nesse período o surgimento aí, onde tem o surgimento dos primeiros movimentos feministas, né? E as mulheres elas travaram também a luta por poder praticar esportes. Então elas sofriam preconceitos que iam desde os preconceitos eles eram baseados em argumentos amedrontadores. Diziam que as mulheres poderiam ficar masculinizadas por causa da prática de esportes, que poderiam aparecer pelos pelo corpo ou até mesmo enlouquecer, já que era considerado um sexo frágil, e diziam que a mulher não saberia lidar com a questão da derrota, por exemplo, e aí poderia até enlouquecer. Então a mulher teve que, em todas as áreas, em diversas áreas, a mulher teve que sofrer muito, lutar muito para poder ser emancipada, e no esporte não foi diferente. E aí no basquete feminino ele tem seu início através da professora de educação física Senda Berenson, que em 1892, um ano após os meninos começarem a praticar, ela adaptou as regras criadas pelo professor James Naismith e fez a adaptação e começou a oferecer esse esporte para suas alunas, né, dentro das aulas de educação física para mulheres. A primeira partida oficial entre mulheres ocorre em 1896, na Califórnia. Então é importante que se faça esse registro, né? A gente vai ver mais à frente que o basquete feminino também ganha destaque na chegada do basquete ao Brasil, então é importante que se dê bastante atenção para esse ponto. Quando chega ao Brasil, o Brasil que foi um dos primeiros países a conhecer a novidade, a conhecer esse novo esporte, ele foi trazido pelo norte-americano Augusto Shaw, que chegou ao Brasil para lecionar no tradicional Colégio Mackenzie, no Mackenzie College, em São Paulo, no ano de 1896, ainda finalzinho do século XIX.
Essa modalidade ela foi apresentada e aprovada imediatamente pelas mulheres. Então o basquete no Brasil ele começa a ser praticado pelas mulheres, que é também um fato que atrapalhou a promoção do basquete entre os homens. Então como já falei, uma época que envolvia muito preconceito. Então como as mulheres foram quem começaram a praticar no Brasil, os homens meio que evitavam esse tipo de esporte. Além disso, havia a forte concorrência do futebol. O futebol havia sido trazido para o Brasil em 1894, 2 anos antes, pelo inglês Charles Miller, e havia se tornado a grande atração da época entre os homens. Posteriormente, a aceitação nacional do novo esporte ela vem através do professor Oscar Thompson, na Escola Nacional de São Paulo, e de Henry J. Sims, então diretor de Educação Física da Associação Cristã de Moços do Rio de Janeiro. Então, a partir daí, o esporte começa a se popularizar também no meio masculino. Mas ele começa no Brasil sendo praticado por mulheres, o que chega até mesmo a dificultar a prática por parte dos homens. Então, fizemos aqui um breve histórico. Agora nós vamos falar ainda, a gente precisa também dar um destaque aqui sobre o basquete em cadeiras de rodas. Então, o basquetebol para pessoas com deficiência, ele foi adaptado e recebeu o nome de basquetebol em cadeira de roda. Esse surgimento, ele acontece após a Segunda Guerra Mundial, quando ex-soldados do exército americano, feridos em recuperação após os confrontos, começaram a jogar em uma quadra de um hospital. Então, o basquete já era bastante popular, né? E quando esses soldados começaram a se recuperar, eles utilizavam o basquete como meio de diversão, jogando em suas cadeiras de roda na quadra de um hospital. Esse esporte, essa modalidade, ela estreia nos Jogos Paralímpicos, que são os Jogos Olímpicos voltados para pessoas com deficiência, em 1960, em Roma, com os homens. As mulheres passariam a participar pela primeira vez em 1968, em Tel Aviv. Então fizemos esse breve histórico sobre o basquete. Agora nós vamos falar sobre a lógica interna desse esporte. Então, com relação à lógica interna, quando a gente analisa a lógica interna desse esporte, a gente vai perceber que ele é um esporte que exige, que tem uma necessidade de cooperação entre os companheiros para marcar cestas, o que torna o basquete um esporte coletivo. Então, só o fato dele ser jogado em equipe, ele já tornaria coletivo. Então, é um esporte jogado de forma coletiva, que exige a cooperação entre os companheiros para poder chegar até a meta, que é marcar as cestas. Quanto à oposição entre os adversários, as ações de ambas as equipes elas estão relacionadas. Então a equipe ela pode tanto interferir como sofrer interferência da equipe adversária. Então as ações elas exigem interação entre o adversário. Então é uma modalidade que é classificada como um esporte com interação entre os adversários ou um esporte com oposição direta. Existe uma oposição direta, é possível que haja uma interferência entre as ações dos adversários. E para finalizar, a gente vai falar sobre o tipo de esporte. Então esse é um esporte que, quanto ao tipo de esporte, faz parte do grupo das modalidades de invasão, como a gente já falou lá no início, juntamente com o hóquei no gelo e o futsal, por exemplo. Então, quando a gente vê assim, novamente, a gente volta para aquela discussão. Em um primeiro instante, pode parecer esquisito um esporte praticado com as mãos fazer parte da mesma família de um jogo que é jogado com os pés e de outro que é praticado no gelo e utilizando tacos. Porém, se a gente observar a lógica de funcionamento e o objetivo dessas modalidades, que é invadir o espaço defendido pelo adversário para tentar marcar pontos, para tentar chegar à meta, a gente vai ficar bastante evidente, que eles têm as mesmas características de ação, que é o quê? Invadir o campo adversário para tentar chegar à meta. No caso do basquete, tentar chegar à cesta.
Espero que tenha ficado bem claro para vocês um breve histórico sobre o basquete e uma análise sobre a lógica interna. Voltamos com os próximos vídeos, deveremos ter pelo menos mais um vídeo falando sobre basquete. Então eu peço que vocês aguardem, deem a curtida de vocês, se acharem interessante, compartilhem com os amigos. Grande abraço!